Bom, boa noite. É com muita satisfação que a gente faz mais um Papo e Pesquisa no grupo Constituição, Política e Instituições Judiciais. Hoje recebendo, com bastante alegria, o professor Gustavo Menon, da Universidade de São Paulo. Gustavo é doutor em Ciências Sociais pelo Programa da Integração Latino-Americana, da USP, uma tese interessantíssima sobre o Equador, que acaba de virar livro, em virtude, inclusive, a gente parabeniza aqui o professor Gustavo pelo lançamento, por querer que ele fale um pouco mais sobre o livro, e vai ser uma satisfação, claro, ouvi-lo, Gustavo, sobre as questões que você trabalha na sua tese. Eu tive a satisfação, o prazer de ler partes do trabalho, eu achei muito bem articulado, bem escrito, muito informativo o texto, né? Então, quem não conhece muito bem a política do Equador, ou mesmo para aqueles que já acompanham o contexto político latino-americano e equatoriano em especial, ganha muito com a leitura do seu trabalho, né? A maior parte dos membros do nosso grupo de pesquisa é do direito, na verdade, quase todo mundo, na verdade, é do direito, então, pessoas que têm curiosidade, como deu para você ver, né, até aqui, pelo debate mais amplo, para enxergar o direito também, não só pelo lado dogmático, mas a partir das conjunturas e das contingências que conformam o próprio direito. Então, eu acho que o seu trabalho é muito bem-vindo nessa discussão nossa. A gente acabou de fazer um encontro sobre constitucionalismo latino-americano, a partir da publicação do professor Jadson Oliveira, que vai estar por aqui. Então, assim, seja super bem-vindo ao grupo, a essa discussão, e a palavra está com você, tá bom? Obrigado novamente por ter aceitado o convite aí, e, enfim, fique à vontade, meu amigo. Bom, em primeiro lugar, queria saudar a presença de todos vocês após aí um término de semestre. Então, em meio às tarefas docentes, discentes, vocês aí firmes e fortes na noite de hoje para estar me escutando, para estar articulando algumas ideias, reflexões. Então, da minha parte, é uma satisfação, uma grande alegria receber esse convite do professor Douglas Aidan. Conheci o Douglas em uma LACIP, na cidade de Monterrey, no México, onde as discussões que eram feitas naquele momento eram discussões sobre o caráter do progressismo latino-americano. Se estamos diante de uma nova onda progressista na América Latina, não estamos, há movimentos de refluxos. Então, basicamente, gostaria de sinalizar que as minhas pesquisas são pesquisas pautadas aí nesse olhar para a América Latina. As pesquisas sobre a América Latina de forma geral, no campo das ciências sociais e, mais precisamente, na ciência política. E boa parte daquilo que eu quero explanar com vocês, pensar coletivamente, diz respeito a essa minha pesquisa de doutorado, defendida no programa de pós-graduação e integração da América Latina da Universidade de São Paulo, ProLan-USP, onde eu fiz uma análise a respeito da política petrolífera do projeto Revolução Cidadã. Projeto encabeçado pelo ex-presidente Rafael Correa ao longo de uma década. Portanto, o recorte da pesquisa é esse recorte que se atenta à chamada década correísta, de meados de 2007 até 2017. 10 anos, aí uma década de presidência de Rafael Correa. E veja que o Equador acabou se somando a um ciclo de governos progressistas na região. Então, se nós olharmos para esse contexto da virada do milênio, se nós olharmos, por exemplo, para esse final do século XX, nós estamos falando da eleição do Hugo Chávez na Venezuela em 1998, as experiências dos governos Kirchner na Argentina, os próprios governos do PT no Brasil, a Frente Ampla no Uruguai, a chegada de Evo Morales à presidência da Bolívia, a ruptura com a hegemonia do Partido Colorado no Paraguai, e no Equador não foi diferente. Um projeto, então, que nitidamente se colocava contrário a uma plataforma neoliberal.
a essa agenda neoliberal desencadeada desde o período de redemocratização do país, a partir de meados dos anos 80. Então, eu passei para vocês partes aí da minha pesquisa, que acabou se traduzindo, como eu disse, nesse livro. E aí, professor Douglas, eu trouxe aqui uma apresentação, não sei se eu posso compartilhar a tela, para que vocês visualizem, para que fique didática essa primeira explanação. E depois a gente abre aí para o debate, mas fiquem à vontade para fazer intervenções, para fazer perguntas, questionamentos e críticas ao longo aqui da apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela, para que vocês possam visualizar a estruturação do trabalho. Então, eu intitulei a nossa conversa a partir desses dois parâmetros, né, desses dois parâmetros que são significativos na vida política equatoriana, dependência e subdesenvolvimento. E, em grande medida, eu caracterizo a vida política no Equador a partir dessa condição de uma dupla dependência. De um lado, a dependência dos recursos do petróleo, e de outro, a partir de uma economia dolarizada. Então, para quem não conhece um pouco dos ciclos econômicos no Equador, o país ele acabou sendo dolarizado exatamente nos primeiros anos aí do século XXI. A partir, então, do início dos anos 2000, o Equador, envolto a uma série de crises que foram engendradas por essa política neoliberal, de flexibilização trabalhista, uma política concatenada com a lógica da financiarização, houve naquele momento exatamente a adoção do dólar como uma moeda nacional. Então percebam que acho que a nossa conversa ela parte desses objetivos, né? Quero traduzir boa parte das discussões, daquilo que eu formulei na metodologia do trabalho, para atender esses objetivos que eu destaquei aqui nessa apresentação do Canva, né? No primeiro ponto, destacar os ciclos econômicos no Equador, caracterizando o país a partir dessa condição de dupla dependência. Então, de acordo com os dados da CEPAL, cerca de 1/3 das exportações equatorianas dependem do petróleo. Então, há, sem dúvidas nenhuma, uma dependência significativa do ponto de vista econômico, até para a formulação de políticas públicas, essa dependência em relação às flutuações do barril de petróleo no mercado internacional, e como que isso impacta, por exemplo, em uma série de políticas vinculadas a indicadores sociais, políticas no campo do meio ambiente, e isso se tornou sintomático exatamente na experiência da Revolução Cidadã desencadeada pelo presidente Rafael Correa. Então, como eu disse, esse recorte de 2007 a 2017, e mais do que isso, eu queria, nesse trabalho, compreender essa contradição entre o chamado regime do buen vivir, um resgate das cosmovisões ancestrais dos povos indígenas, que acabou sendo positivado, né, esse regime, na atual Constituição, né, na Constituição Equatoriana de 2008, a chamada Constituição de Monte Cristi. E como que, a partir, então, dos governos correístas, eu me deparei exatamente com essa contradição de levar adiante, por exemplo, os direitos da natureza naquele país. Já que a gente está falando de um país aqui basicamente dividido em 3 regiões geográficas: Amazônia, Serra e a região da costa. Não estou contabilizando aqui o caso de Galápagos, né, que é uma região sintomática, importante do ponto de vista do turismo, mas estamos falando de um país dividido exatamente de acordo com essas regiões. Veja que para a implementação desse regime do bem viver, houve uma série de contribuições dos movimentos sociais. Então, essa pesquisa de doutorado, ela envolve uma consulta, uma série de entrevistas e conversas que eu realizei durante o meu período de estadia
no Equador. Cheguei a morar no Equador durante 6 meses, entrevistei boa parte das lideranças indígenas. Então, há um protagonismo dos movimentos sociais quando nós falamos na materialização dessa nova Constituição. E, sobretudo, na positivação dos direitos da natureza. E o trabalho ele parte exatamente desse olhar dos movimentos indígenas, no sentido, então, de destacar teses de plurinacionalidade, teses que reafirmam o país como um país não só plurinacional, mas um país de relações interétnicas, como que o Quechua foi reconhecido como um dos idiomas oficiais. Então, percebam que, do ponto de vista do marco teórico, a minha pesquisa está ancorada nos debates sobre a dependência latino-americana, um debate que foi realizado nos anos 60, nos anos 70, a partir de autores da economia política, como Rui Mauro Marini, o próprio Teotônio dos Santos, a professora Vânia Bambirra, em Brasília, mas, sobretudo, dialogando com a produção bibliográfica, com a produção historiográfica do Equador. Então, por exemplo, um sociólogo fundamental aqui que permeia toda a pesquisa é o Agustín Cueva. Devo falar sobre o Agustín Cueva ao longo aqui da minha apresentação, mas o Cueva ele caracteriza exatamente o Equador como um país periférico na lógica do sistema internacional. E aqui um debate que deve ser feito, e eu tentei esboçar isso no desenvolvimento da pesquisa, é no sentido de pensar as assimetrias entre o norte e o sul global. Essas assimetrias do sistema mundo. Então, são vários os autores equatorianos que eu acabei incorporando nesse trabalho, e trabalhei no sentido, então, de cristalizar essas contradições, observando um projeto de exploração petrolífera na Amazônia equatoriana, o chamado projeto Yasuni, um projeto de exploração de um parque nacional com o intuito de obter esses recursos do petróleo. Então, eu analisei alguns documentos que considerei aqui documentos cruciais, nevrálgicos, para a elaboração do trabalho, em especial uma análise da Constituição de 2008, Constituição de Monte Cristo, e os planos econômicos. Nesses planos econômicos, nesse corpus documental da pesquisa, me atentei exatamente à política petrolífera, já que há uma dependência do país em relação a esses recursos. E aí nós temos a publicação do livro, Esse livro que eu demonstrei para vocês está dividido em 4 grandes capítulos. Um primeiro capítulo onde eu resgato a história do petróleo no Equador, sinalizando para essa agenda neoliberal como que as grandes corporações transnacionais acabam se apropriando dos recursos petrolíferos equatorianos. No segundo ponto, eu faço uma síntese a respeito do governo Rafael Correa e a adoção de uma política econômica heterodoxa, de nacionalização e revisão dos contratos do petróleo. E, por último, eu entro exatamente nas contradições desse Estado plurinacional. Então, a pergunta que eu fiz é uma pergunta que vai mais ou menos nessa direção. Como pensar, então, na plurinacionalidade, como pensar no regime do buen vivir em um país basicamente primário exportador na sua matriz econômica. Um país aí que depende exatamente dessas flutuações das commodities, Se nós olharmos para a pauta de exportação do Equador, nós estamos falando aqui de venda de petróleo e de outros produtos primários, exportação de banana e outros produtos que não são dotados aí de valor agregado. E aí, por último, entro nos debates sobre a descorreização do país, que encontra-se em curso. Esse debate da Revolução Cidadã numa encruzilhada, entre o bem viver, na adoção de políticas neodesenvolvimentistas, e agora, com a chegada do governo de Guilherme Lasso, essa retomada de uma agenda neoliberal. Então, eu faço um resgate histórico
Nos primeiros capítulos, falo sobre a Revolução Liberal no Equador, que é datada exatamente da transição do século XIX para o início do século XX. O general Eloy Alfaro é um autor importante na condução dessa política liberal, né, de laicização do Estado equatoriano, de consolidação do Estado Nacional no Equador, e ele avança em muitas medidas no sentido, então, de descaracterizar os domínios da Igreja. Lembrando aqui que o Equador é um país predominantemente católico ainda, embora nos últimos anos há uma ascensão, né, de neopentecostais, né, de outras vertentes aí, protestantes, mas quando a gente olha para o período colonial e para os movimentos de independência no século XIX, a gente está falando aqui de um país que seguiu os debates de independência nas primeiras décadas do século XIX, esses debates, essas guerras de independência que foram gestadas pelo Simão Bolívar, pelo general Marechal Sucre. Percebam, então, que esses autores acabam conduzindo a independência no país no século XIX. E um primeiro ciclo primário exportador é o ciclo do cacau. Então, eu dialogo com o Agustín Cueva, e um ponto importante que a pesquisa acabou evidenciando é essa fratura do território equatoriano em duas grandes partes, né? Nessa questão regional que muitos autores sinalizam, não só Agustín Cueva, mas economistas, cientistas políticos, duas grandes categorias, né? Um oligarca da costa e o cacique dos Andes, né? Como que a economia da costa, uma economia que tem suas bases, por exemplo, no porto de Guayaquil, ela não está plenamente integrada com as correntes de comércio dos Andes, né? Então, a existência aqui de duas regiões, e esse debate ele foi um debate, por exemplo, bastante discutido nas ciências sociais a partir da década de 20. O José Carlos Mariátegui, no Peru, quando a gente olha para os 7 ensaios de interpretação da realidade peruana, ele faz alusão exatamente a essas experiências distintas, né? De um lado, o Mariátegui está escrevendo sobre o Peru, né? De um lado, o Peru dos Andes, né? Capitaneado por Cusco, e de outro lado, um Peru oligárquica, né? Um Peru basicamente primário exportador, cujo epicentro dessas discussões está posto exatamente na cidade de Lima. Então, essa diferenciação é uma diferenciação importante quando nós analisamos os países andinos. Ao longo do século XX, veja que ainda do ponto de vista da caracterização desse país em uma dupla dependência, nós tivemos um ciclo que foi considerado aqui pelos economistas como ciclo bananeiro. É um ciclo datado de meados dos anos 50 no país. Aqui está errado a data de nascimento do Velasco Ibarra, tá, pessoal? Estava conferindo isso hoje, depois eu arrumo e mando para vocês. Mas veja que o Velasco Ibarra é, na verdade, o principal presidente equatoriano que alavanca, então, as exportações de banana no país, né? Como que essas exportações de banana acabam ajudando, então, na economia equatoriana. O Equador acaba se projetando no mercado internacional após a Segunda Guerra Mundial de forma mais sintomática e, claro, a partir dessa matriz primária exportadora. Então, eu trouxe aqui algumas fontes primárias, né, do jornal El Comércio, onde há entrevistas do Velasco Ibarra, porque o Velasco Ibarra ele se enquadra nessa grande tradição latino-americana, onde há um debate, por exemplo, nas ciências sociais a respeito dos regimes populistas, né? Nessa conjuntura de passagem da primeira para a segunda metade do século XX. Eu não gosto muito do conceito de populismo, eu acho que o conceito de populismo é foco de uma série de problemas em pesquisas na área de ciências sociais, mas o regime velasquista, geralmente ele é colocado no mesmo balaio, no mesmo cesto,
em relação ao varguismo, em relação ao peronismo, ao governo Lázaro Cárdenas no México, ou seja, como que esses governos, de certa forma, ajudaram a alavancar um embrionário processo de industrialização nos países latino-americanos, nesses países periféricos. Em relação à dependência do petróleo, observem que, em grande medida, as primeiras prospecções, os primeiros projetos de exploração do petróleo, inclusive na Amazônia Equatoriana, esses projetos eles são datados dos anos 70. E como nós sabemos, os anos 70 são anos de terror na América Latina. Não só com as ditaduras militares no Cone Sul, mas nós tivemos também ditaduras nesses países andinos. Por exemplo, a ditadura do general Alvarado, no Peru, a partir de meados de 1968. E no Equador não foi diferente. Nós temos uma breve ditadura militar ao longo dos anos 70, de 1972 a 1979. E essa ditadura, diferentemente do regime militar, por exemplo, no Chile, que foi um laboratório do neoliberalismo, essa ditadura ela avança em alguns debates que estavam colocados naquela conjuntura. Por exemplo, o debate sobre reforma agrária, o debate sobre a soberania de determinados recursos. Então, esse governo militar, é por isso que a gente tem que tomar cuidado, né, na classificação das ditaduras militares na América do Sul, né, porque são ditaduras distintas, né, do ponto de vista da política econômica. E aqui há uma aproximação da ditadura equatoriana com a ditadura peruana. Até na construção da comunidade andina, há um incentivo do Estado na elaboração de grandes obras de infraestrutura. A Petroequador, a atual Petroequador, que é a empresa petrolífera equatoriana, ela é criada exatamente nesse contexto dos anos 70. Então, há iniciativas que eu classifiquei na minha pesquisa, que são iniciativas muito atreladas com o debate cepalino e com o debate de um projeto nacional desenvolvimentista. E isso se manifesta em um primeiro momento da ditadura equatoriana. Então, como vocês sabem, durante os anos 70 você tem um boom petrolífero, do ponto de vista do comércio mundial. Você tem uma escalada dos preços do petróleo e há, como eu disse, maiores projetos de prospecção, de exploração desse petróleo, sobretudo na Amazônia Equatoriana. Então, o Equador ele torna-se aí basicamente um estado petroleiro, né? Um estado que começa a depender em grande medida das exportações do petróleo. Isso gera uma série de desequilíbrios na economia equatoriana. Há um aumento do endividamento das classes populares, a dependência em relação aos recursos do petróleo acaba distorcendo uma série de preços. Há um período aqui de hiperinflação também. O Equador se torna um país mais vulnerável dessas flutuações no comércio internacional, mas mais do que isso, né? Em meio à composição dessa ditadura, uma série de resistências desencadeadas, então, por movimentos indígenas, por movimentos sindicais e também pela teologia da libertação. No Equador, um dos grandes nomes aí da teologia da libertação é o padre Leônidas Proânio. Então, a teologia da libertação, durante os anos 70, durante os anos 80 na América Latina, foi protagonista dos debates sobre a redemocratização dos países latino-americanos. Aqui eu levantei algumas manifestações, né, alguns atos encabeçados pelos movimentos indígenas, mas a transição no país é uma transição caracterizada naquilo que acaba desafogando para o chamado consenso de Washington. Essa transição, uma transição mediada, uma transição que o Florestan Fernandes classifica no Brasil como uma transição transada, uma transição feita por cima, e uma democracia tutelada, já que os anos 80 são anos aí
marcantes do ponto de vista da dívida, né, da estagnação econômica, todo um período aí que parte da historiografia classificou como o período da década perdida. Então, essa transição por cima, ela acaba não só sendo adotada pelas frações de classes dominantes no país, mas é uma transição que leva até as últimas instâncias esse receituário do neoliberalismo. Né? E em meio a esses debates de implementação de uma agenda de austeridade, que nós temos a rearticulação dos movimentos indígenas. E aí cabe sinalizar para vocês a participação da CONAI, que é a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador. Então, o neoliberalismo no Equador, para vocês terem uma noção do que foi essa agenda neoliberal a partir dos anos 80, e essa agenda que se materializa, que acaba se consagrando em sucessivos governos durante os anos 90, é uma agenda que leva a um cenário de riqueza privada e pobreza pública, que leva o Equador, inclusive, à guerra, né? A guerra contra o seu vizinho, né? A guerra de Cenepa, um conflito militar entre Peru e Equador em meados de 1995. E percebam que a dimensão dessa crise é uma crise que joga o país também na dolarização. Né? E sucessivos presidentes foram destituídos do cargo, aí, do principal posto do executivo, por meio de participações, por meio de debates e movimentações políticas desses atores das classes populares. Então, por exemplo, se a gente pegar esse histórico do país na virada do milênio, nós estamos falando de sucessivos presidentes que foram destituídos do cargo a partir de mobilizações populares. O último deles, o presidente Lúcio Gutiérrez, o general Lúcio Gutiérrez, que foi apoiado por parte do movimento indígena, né? Foi destituído do cargo em meados de 2005. E aqui eu trouxe alguns dados que vocês podem observar a partir de uma análise dos números do Banco Central do Equador. Indico para vocês aí os textos do Alberto Acosta a respeito, então, do crescimento da pobreza, né? A evolução da pobreza e deterioração dos indicadores sociais. Então, a pobreza, que em 1995 envolvia 3,9% da população, cresceu para 9,1%. Pobreza extrema, né? Miséria, de 2,1% em 1995 para 4,5%. Pobreza extrema mais do que dobrou. Então, percebam que essa situação leva a um verdadeiro cenário de degringolada neoliberal. Muitas organizações internacionais classificam a crise equatoriana como a crise mais severa da região, da América Latina. A própria Unesco sinaliza por esses dados, depois eu posso passar para vocês. Aqui, exatamente a relação dívida-PIB, consumindo praticamente toda a produção equatoriana, ultrapassando 100% do PIB na virada do milênio. E é a partir, então, dessa situação de descalabro econômico que nós temos a experiência do governo de Rafael Correa, que chega à presidência exatamente envolto de um debate onde parte dos analistas políticos começaram a classificar o Rafael Correa como uma espécie de outsider do sistema político equatoriano. E a proposta do Correa era uma proposta muito clara, a refundação do Estado Nacional. Isso tanto é verdade que no seu discurso de posse, em meados de 2007, ele chama a atenção para esse desfecho, né, da triste e longa noite neoliberal no país. Então, se associando com os governos progressistas da região, Rafael Correa, então, ele adota para si e para a política econômica no país essa campanha, esse projeto de refundação do Estado equatoriano. A refundação, então, da Constituição,
E aqui vale dizer também que o Rafael Correa é um economista, né, formado na Europa, chegou a estudar nos Estados Unidos. E o que eu observei é que há, no pensamento do próprio Rafael Correa, por exemplo, ele está publicando, está escrevendo bastante sobre economia. O Rafael Correa está muito próximo, por exemplo, das teses cepalinas, né? Então, ele faz alusão nas suas obras ao legado do Raul Prebisch, cita o Celso Furtado nos seus escritos. Vale a pena vocês observarem o texto do Rafael Correa, que recentemente foi traduzido pela editora Boitempo. Tá? O nome do texto é exatamente esse daqui, ó. Equador da Noite Neoliberal, a Revolução Cidadã. E veja que, do ponto de vista do programa político, e é isso que eu debato na pesquisa, o governo de Rafael Correa ele avançou pelo menos em 5 pontos. E aí a gente pode debater esses 5 pontos de forma coletiva. Um primeiro item que eu quero fazer alusão diz respeito a essa Constituição, a Constituição Monte Cristi de 2008. Não menos importante, conjuntamente com a refundação do Estado Nacional, a revisão da dívida pública no Equador. Processo de auditoria da dívida que acaba oxigenando as contas públicas no Equador para a formulação de medidas econômicas heterodoxas, a formulação de novas políticas públicas, por exemplo, no combate à pobreza. Ainda do ponto de vista do programa correísta, a reforma dos meios de comunicação. Então, o lema adotado pelos correístas era exatamente esse: críticas são bem-vindas, mentiras não. E a necessidade, então, de se regular os meios de comunicação, dividindo de forma equitativa as ondas radiofônicas e as ondas televisivas no país. Isso aconteceu em um primeiro momento. Há uma lei de meios de comunicação pensada pelo governo correísta em meados de 2013, e devo pontuar isso para vocês nos próximos slides. A adoção de uma política externa pautada do ponto de vista da cooperação Sul-Sul, né? O Rafael Correa sendo um entusiasta da criação da Unasul, a sede, inclusive, era na capital equatoriana, em Quito, né, a sede da Unasul, ajudou a formular a CELAC, e mais do que isso, né, toda uma orientação desses países do Pacífico, inclusive o Equador, em relação à ascensão chinesa das últimas décadas. Né? Então, uma aproximação aqui com o capital chinês, exatamente para a adoção de obras, para financiamento de obras de infraestrutura, que permitiu, então, o fomento do emprego, permitiu o aumento da renda das classes populares equatorianas. E, por último, os direitos da natureza. Como pensar na implementação dessas políticas neodesenvolvimentistas de forma a impactar, obviamente que isso acaba impactando nos direitos da natureza que foram positivados nessa recente Constituição. Então, o que eu destaco nessa pesquisa é essa contradição entre uma agenda desenvolvimentista, de um lado, que depende exatamente da exportação dos recursos do petróleo, e, por outro, como, então, criar esse regime do bem viver. Percebam que aqui há uma contradição candente. E mais do que isso, né? Nós estamos falando de um cenário, de um governo que foi promovido exatamente no ciclo do boom das commodities, né? De elevação dos preços no mercado internacional. E essa nova Constituição, como ela foi pressionada, ela foi debatida, ela foi, de certa forma, materializada a partir das contribuições dos movimentos sociais, essa Constituição ela avança no sentido de caracterizar esse regime do bem viver. É uma Constituição que reafirma o Equador como um Estado plurinacional. É uma Constituição que coloca fim à base militar estadunidense
na cidade de Manta. Até então, os Estados Unidos tinham uma base militar em solo equatoriano, e a alegação do governo Rafael Correa era uma alegação bastante sintomática, né? Dizia aí o Rafael Correa: ora, se vocês querem ter uma base militar em solo equatoriano, permitam também uma base militar equatoriana na província da Flórida. Permitam uma base militar em Miami, uma base militar equatoriana. É uma Constituição que avança na soberania dos recursos e também na implementação dos direitos da natureza. Aqui eu trouxe o texto constitucional, vocês podem observar também aí no livro, a tese está disponível para vocês a partir do artigo 71, onde a natureza ela passa a ser entendida como um sujeito de direitos. Como que a natureza aqui ela é pensada no sentido não só de ser um sujeito de direitos, mas resgatando essa cosmovisão dos povos indígenas, resgatando, então, valores, filosofias, epistemologias dos povos andinos. Aqui eu trouxe para vocês o informe da auditoria da dívida. Então, a necessidade de refazer as contas para a formulação de políticas públicas. Isso se materializou na auditoria da dívida, em meados de 2008. Então, em um primeiro momento, você tem uma queda da dívida externa e da dívida pública no país, mas, infelizmente, essa queda ela não foi uma queda sustentável. Há uma retomada aqui do endividamento, principalmente a partir de 2013, 2012, onde há esse maior vínculo com a China. Aqui a dívida ela muda de natureza também, é uma dívida muito, digamos, entrelaçada com obras de infraestrutura, com a criação, então, de projetos amparados pela Unasul. Então, a dívida, ao invés de ser uma dívida pautada por aquele receituário do FMI, não, aqui uma dívida mais do ponto de vista do desenvolvimento de projetos. Aqui a regulação dos meios de comunicação, conforme eu sinalizei para vocês. Rapidamente, uma parte da lei, né, que atribui 33% da operação das ondas televisivas e radiofônicas para os meios privados, 33% para os meios públicos e 34% para a operação dos canais comunitários. Então, uma lei importante que foi promulgada, que acabou sendo aí discutida, que acabou sendo implementada em um primeiro momento durante o governo do Rafael Correa. Obviamente que isso não persiste, né? A partir então da chegada do governo de Lenin Moreno e agora com Guilherme Lasso, essa lei ela já acabou passando por uma série de flexibilizações, acabou sendo revista. Mas quero destacar aqui a política externa, né? A política externa sul-sul de aproximação com os interesses chineses, um alinhamento com os países latino-americanos na CELAC, na criação da Unasul, conforme eu sinalizei para vocês, e aqui uma escala de prioridades da política externa equatoriana. Um documento, então, que eu observei, denominado Plano Nacional para o Bem Viver. E aí, para terminar, até para abrir aí para ouvir vocês, o projeto de Assunir, esse estudo de caso que eu acabei me defrontando, acabei percorrendo ao longo da pesquisa de doutorado. Por quê? Porque esse projeto ele foi defendido por organizações ambientalistas, pelos movimentos ecológicos, no sentido, então, de garantir os recursos petrolíferos de forma intacta, ou seja, de não mexer no petróleo equatoriano, já que esse petróleo ele está disponível em áreas sensíveis. Para vocês terem uma dimensão a respeito desse debate, o Parque Nacional Yasuni ele é considerado pela Unesco um parque que é classificado como reserva da biosfera, né? Ou seja, como que, a partir então dessa política de compensação por parte dos atores internacionais,
o Equador receberia recursos pela não exploração. A iniciativa Yasuni, que foi pensada, por exemplo, no contexto da Rio+20, é uma iniciativa, então, de não exploração petrolífera, até porque há toda uma articulação no sentido, então, de se debater as mudanças climáticas, a emissão de gases poluentes, tudo isso. E como que o Equador dependeria, portanto, dessas compensações por parte de atores internacionais. Então, esse fundo, ele não prosperou, e por incrível que pareça, em meados de 2013, nem 1% das metas estabelecidas foram endereçadas, foram destinadas a esse fundo de compensação. Aqui, algumas projeções exatamente da iniciativa Yasuni, onde os países ricos, por isso que é importante esse debate norte-sul, das assimetrias, da economia mundo, como que os países ricos deveriam, então, aportar recursos para a preservação do Parque Yasuni. Veja que, a partir de 2013, a escolha que foi atribuída por parte do governo de Rafael Correa foi pela exploração do petróleo, pela exploração do parque. E aqui a gente está falando de uma região altamente sensível do ponto de vista biológico, uma região, então, caracterizada pela ocupação dos povos indígenas, uma região que abriga não só o parque, mas esses indígenas, que muitos deles ainda estão em uma situação de isolamento voluntário. Mas percebam que é exatamente no contexto do boom das commodities que há uma pressão por parte de setores transnacionais, por interesses transnacionais, no sentido, então, de explorar esses recursos do petróleo. Por quê? Porque a alegação do governo Rafael Correa era a seguinte: ora, nós não podemos dispensar esses recursos, porque são recursos que vão fazer falta do ponto de vista da formulação das políticas públicas. Nós dependemos do petróleo para pagar professores, para construir escolas, para construir hospitais. Então, não dá para nós abrirmos mão desses recursos, sendo que os preços estão valorizados no mercado internacional. Então, é exatamente nesse contexto de crescimento do petróleo, aqui eu trouxe para vocês um gráfico da OPEP, de crescimento dos barris de petróleo no mercado internacional, é que há a opção pela exploração de petróleo no parque. E veja que isso acaba incitando o divórcio dos movimentos indígenas frente ao governo de Rafael Correa. Os movimentos indígenas, então, acusando o governo Rafael Correa de ser um governo pautado por uma política econômica neoextrativista. Uma política econômica, então, de destituição dos territórios, de não respeito à plurinacionalidade, um governo que viola a Constituição, que positivou os direitos da natureza. Então, percebam que esse impasse se manifestou aqui exatamente no Parque Nacional de Yasuni. Aqui foi a região que eu pesquisei, esse campo de exploração petrolífera. Veja que é uma exploração territorializada, que consome um pouco mais de 1% do parque. Mas é a partir da exploração petrolífera que nós temos a mobilização de outros atores, Grupos madeireiros, mineração. Você acaba impactando nas vivências e nas formas de sociabilidade desses povos indígenas. Como disse, uma região altamente sensível. Então, aqui para vocês terem uma ideia, um mapa da Secretaria, então, de Hidrocarbonetos do Equador, onde há um mapeamento dos campos petrolíferos no país. E é exatamente nessa região da Amazônia. Percebam que a grande concentração de projetos está vinculada exatamente na região nordeste do país, nessa região da Amazônia equatoriana, que é uma região, como eu disse, habitada por povos guaranis, quechuas, shuars
e indígenas em situação de isolamento voluntário. Então, a minha pesquisa ela acabou sinalizando para essa contradição sintomática. Né? Explorar os recursos petrolíferos ou não, ou apostar nessa economia do buen vivir, nesse regime do buen vivir. E aí, para fechar, o Rafael Correa comprando essa briga, que é uma briga política, onde ele acabou se afastando, então, de boa parte dos movimentos indígenas. E é muito curioso, né? Porque em um de seus discursos, Rafael Correa chegou a alegar, né? O mundo falhou conosco. Aquele projeto de preservação do Parque Yasuni, em grande medida, a comunidade internacional não fez os aportes necessários. Portanto, nós vamos explorar os recursos do petróleo. Então, você tem uma série de medidas que eu estou caracterizando na pesquisa como medidas neodesenvolvimentistas. Medidas, então, amparadas no pensamento cepalino, no campo do petróleo, com o aumento, com a expansão, então, da fronteira da mineração, inclusive em regiões amazônicas, com a expansão do agronegócio e, com isso, a intensificação das sementes transgênicas e a criação de grandes obras de infraestrutura. Eu coloquei aqui para vocês, por exemplo, a criação de uma grande hidroelétrica que foi patrocinada exatamente por recursos chineses. Depois, se vocês quiserem, posso até passar essa hidrelétrica para vocês estudarem, porque é um caso que merece ser descortinado ainda. Chama hidrelétrica Cocosindoclera, alguma coisa nesse sentido. Aqui a construção, então, das usinas hidrelétricas no país, visando a soberania energética, e a intensificação das obras de infraestrutura, criação de rodovias, exatamente para uma maior integração econômica no país. Um breve balanço, indo para as considerações finais. O governo Rafael Correa avançou no combate à pobreza, no combate à miséria. Os indicadores econômicos são indicadores satisfatórios de crescimento econômico, mas nos últimos anos, estagnação, período de retrocessos do ponto de vista da economia, mas, sem dúvidas nenhuma, a manutenção dessa matriz produtiva, a manutenção dessa dependência equatoriana em relação ao petróleo e em relação também à economia dolarizada. Aqui alguns dados da CEPAL, diminuição, então, da pobreza, diminuição da miséria, principalmente a partir dos anos 2000. E para fechar, já que eu tomei muito tempo de vocês, a pesquisa acabou me brindando com esse poeta equatoriano, um poeta bolivariano, um poeta que ajudou na independência do país no século XIX, que era herdeiro, então, das teses do Simão Bolívar, onde já no século XIX ele destaca a necessidade de integração dos povos latino-americanos para uma inserção, digamos, autônoma dessa região nas disputas geopolíticas. Então, esse poeta é um poeta que vale a pena ser revisitado, o José Joaquim de Olmedo, onde ele escreve essa obra homenageando Bolívar. A obra chama-se Canto a Bolívar. E lá em meados de 1825, o Joaquim de Olmedo escreve as seguintes frases: unam-se, povos, para serem livres e nunca mais derrotados. E que para que essa grande cadeia dos Andes possa solidificar essa união, esse vínculo poderoso. Unam-se, povos. Então, um autor importantíssimo, um autor que projetava essa integração latino-americana já desde meados do século XIX e que vem sendo revisitado por cientistas sociais, por historiadores, no sentido de pensar a integração dos povos na América Latina. Acho que falei demais, fiquem à vontade aí para sinalizar críticas, perguntas, estou à disposição de vocês. Excelente, Gustavo, obrigado pela apresentação. De fato, passou um pouquinho o tempo que a gente tinha combinado, mas sem problema, eu acho que
A apresentação foi bastante didática, são muitos elementos, né? A tese é extensa, claro, muita informação útil para expor e para qualificar o teu argumento da tese, que é essa tensão aí presente, né, na política equatoriana entre o bem viver, entre a própria relegitimação do Estado equatoriano, né, promovida com o correísmo, com a Constituição de 2008, e, claro, uma economia periférica, dependente, né, principalmente dos recursos naturais aí, do minério, principalmente do petróleo, com sua tese bem explora. Então, parabéns de novo aí pelo esforço de pesquisa, pela tese a gente vê aí como é que você construiu isso a partir de reflexões e a partir de autores que são poucos lidos no Brasil, que é uma pena, né? A gente, infelizmente, constrói a academia brasileira nas ciências sociais em geral, e talvez mais até ainda do direito, de costas para a América Latina, né? De costas para os nossos vizinhos, e olhando muito mais para a experiência norte-americana e europeia. No direito constitucional, a gente vê isso claramente, né? As citações que o Supremo Tribunal Federal faz, outros. Quer dizer, como é que a gente pensa a ciência social no Brasil de maneira isolada ou até apartada da experiência de povos que têm muito mais a ver conosco, né? São marcados pelo colonialismo, que tem uma desigualdade estrutural presente, que, né, tem etnias habitando no mesmo território, que tem disputas por relegitimação das suas bandeiras, né? Então, eu acho que foi muito importante a sua exposição para as nossas reflexões. E aí eu já queria fazer uma pergunta, já vou passar a palavra para o pessoal, até vou cumprimentar aqui o Marco e Emília, que entraram aí, a gente já estava conversando, então acabei quando falei. Boa noite, gente, bem-vindos aí novamente. Mas eu queria aproveitar a minha condição aqui de moderador, coordenador do grupo, para já emendar uma pergunta, Gustavo, para você, né? Na sua avaliação, a gente vê que tem uma revisão de literatura muito profunda no seu trabalho sobre a América Latina, né? Inclusive de autores da economia, que me parece muito, muito legal para analisar o Equador. Mas eu queria te ouvir a respeito da sua percepção, né, durante a construção da sua tese, a respeito do uso do Rafael Correa das bandeiras e das questões indígenas, né? Ele tem um Estado plurinacional, a ideia da Pachamama, do Sumal Kassai, do Bem-Viver, como algo central para relegitimar o Estado Nacional Equatoriano. E durante a execução da política pública e do programa neodesenvolvimentista, essa tensão aparece muito presente e ele, né, acaba adotando o outro lado. Sua tese mostra muito bem, que é a corrente neodesenvolvimentista, porque aquilo é necessário para financiar políticas públicas. Né? Você falou isso, tem isso agora no final. E aí eu te pergunto, será que o Rafael Correa, que se elegeu lá em 2006, ele não era um cara bobo, né? O cara tem uma experiência, inclusive uma obra, etc. Já não sabia que essa tensão se apresentaria durante o seu governo, porque a gente está falando de uma economia periférica, dependente, com muitos problemas sociais para resolver. Eu quero dizer, talvez, eu não estou afirmando isso, mas eu quero ver você. Existia um artifício, um uso retórico da narrativa, da legitimação do Estado equatoriano a partir da presença indígena, a partir do bem viver, da natureza, naquele momento que foi importante na Constituição de 2008, para colocar essa pauta como uma pauta central. A gente viu isso na Bolívia, viu isso também, de alguma maneira, na Constituição colombiana de 1990, na Constituição peruana, que está presente na América Latina, acho que na Bolívia até mais forte, claro que a presença indígena é bem maior. A gente tem um trabalho até para discutir mais adiante aqui no ano que vem do Gladstone, que é sobre a Bolívia, você está convidado já, Gustavo. Mas fica essa minha pergunta, na sua percepção, será que o Rafael Correa de 2006 já não sabia que essa tensão se apresentaria na execução do seu governo e aí usou essa bandeira, usou do ponto de vista político mesmo, né? Usou como estratégia política, não estou julgando se foi bem ou mal. Como estratégia política, como artifício retórico, parece ter funcionado muito bem. Mas será que foi só isso?
será que ele já sabia lá em 2006 que quando chegasse, sei lá, 2012, 13, que a coisa apertasse, ele ia ter já um lado, né? Como é que você avalia esse movimento, né? E assim, da leitura do teu trabalho, isso eu acho que eu vou deixar para comentar depois, mas a gente vê muito Brasil, né? Vê muito política neodesenvolvimentista do governo Dilma, conflitos com os Guarani Kaiowá em Belo Monte. Belo Monte, exatamente, é o debate. É o Iasuni aí do Equador. Né? Então, eu queria te ouvir também, assim, de como é que o Equador fala sobre o Brasil. Como é que você construiu essa tese nesse período que essas coisas todas aconteceram, né? Então, inclusive o regresso democrático lá e aqui. Então, eu queria te ouvir a respeito disso. Como é que, assim, foi construir essa tese, pensar o Equador, mas vivendo no Brasil e acompanhando as notícias aqui, né? Mas obrigado e, assim, fica à vontade. Eu queria, antes de você responder, passar para o pessoal, tem tanto o Érica quanto o Lahiri aqui de mãos levantadas. Érica, por favor. Lahiri primeiro, então. Lahiri, vai lá. Está desligado o seu microfone, Lahiri. Primeiramente, eu queria parabenizar o professor Gustavo pela excelente palestra. Há muito tempo eu queria ouvi-lo, porque o meu trabalho de dissertação ele dialogou muito com o trabalho do senhor, porque eu trabalhei com o uso político das fake news, e aí o professor Douglas me apresentou um trabalho do senhor que foi muito rico para o meu trabalho. Então, assim, há muito tempo eu queria ter esse diálogo e aproveitando esse momento, eu queria aproveitar até a própria pergunta que o professor Douglas fez, que era mais ou menos a ideia que eu tinha de uma das perguntas, que era, eu vi muita semelhança lendo o seu trabalho sobre o contexto atual da América do Sul, mas também o que aconteceu, por exemplo, com a Inglaterra, com o Brexit, e assim, e até um pouco nessa relação que o senhor traz no texto, de que a gente estaria revivendo como se fosse uma guerra fria entre os Estados Unidos e a China por zonas de influência. Então, cada um desses países estão estabelecendo zonas de influência, e a América do Sul, nos últimos anos, tem passado a ser influenciada mais de forma mais firme pela China, justamente com o uso do capital chinês para fazer frente à influência americana. Então, a gente vê meio que uma polarização, alguns países do lado dos Estados Unidos, alguns países mais do lado da China. E isso acaba sendo refletido nos governos. E aí, para ser direto assim na pergunta, por que eu me lembrei da questão do Brexit? Porque lá na Inglaterra, a Inglaterra entrou para a União Europeia e alguns setores, eu estava lendo alguns materiais falando o seguinte, que algumas áreas da Inglaterra nunca tiveram tanto avanço econômico como nesse período que ela estava dentro da União Europeia. Só que a desinformação e aquela política de fake news que foi feita para que ela saísse da União Europeia explorava sempre sentimentos sensíveis daquela população, a questão do imigrante, a questão... E muita gente votou para que a Inglaterra saísse da União Europeia, mesmo, às vezes, sabendo que iria se prejudicar, porque era melhor estar dentro da União Europeia, porque o avanço foi maior. E aí o que o professor Douglas traz, eu vi como bastante nítido no texto, que é o governo, no caso Correia, ele se candidatou com essa retórica meio que falaciosa, dizendo que, olha, a gente vai fazer uma Constituição, uma Constituição pluricultural, pluriétnica, e a gente vai focar na questão do bem viver do ambientalismo, do direito da natureza.
Mas até que ponto ele, como o professor Douglas trouxe, assim, ele não sabia que isso não era possível, já que o Equador é um país que ele vive da exploração do petróleo, e que o petróleo e o meio ambiente não tem como se casar assim. E aí, como eu disse, assim, se remete muito aqui, porque algumas políticas que a gente viu também foram contraditórias em outros governos daqui, assim, por exemplo, como a própria hidrelétrica lá no Belo Monte, que foi contra a questão do meio ambiente. E isso ela acabou sendo coincidiu com o enfraquecimento do Mercosul. Então, eu queria saber do senhor esse contexto, assim, o uso dessa retórica, o uso dessas fake news para criar instabilidade, um clima de polarização nesses países, que acaba não fazendo com que um governo deponha o outro e você não tenha uma democracia plena. Érica, pode fazer sua pergunta, Érica. Boa noite, professor Jade, boa noite a todo mundo, né? Para quem eu só ouvi depois. Minha mão vai ser abaixada agora. Todo mundo me ouvindo? Todo mundo perfeito. Pronto. Tá. Antes de mais nada, professor, parabéns pelo texto. Esse capítulo 2, ele é muito interessante, não só pelo capítulo em si, pela obra, mas também por coincidência ou não. Eu escrevi sobre a Venezuela e sobre a crise venezuelana. Então, invariavelmente, esse cerne originário da questão da forma de produção e exploração do petróleo acaba se equiparando muito, e eu estou falando disso inicialmente por quê? Eu não sei se, talvez eu não tenha compreendido bem essa parte, ou se ela vai ser explicada em outros capítulos do texto ou da obra, mas, assim, esse Plano Nacional de Buen Vivir, ele seria equiparável ao welfare state, ele bebe do welfare state sobre esse estado de bem-estar social, reconhecendo a pluralidade étnica na formação do povo? Minha primeira pergunta. Segundo ponto, tem uma parte, que é o ponto 2.2, quando você fala sobre revenda a burocracia quanto à auditoria da dívida maldita, e eu só vou reforçar as falas do professor Douglas e do Lahiri para perguntar. A gente vê esse processo de dolarização talvez como uma forma de controle sobre as políticas econômicas de países da América Latina, para que você consiga manter como prioridade algo que não é prioridade se você leva em consideração uma Constituição como a que foi elaborada no Equador, qual seja uma Constituição mais cidadã. Como você vê esse processo de dolarização, e eu acredito que você de alguma forma tenha avaliado isso na América Latina, para essa forma de controle? Terceiro ponto, essa política cambial de austeridade fiscal também acaba se assemelhando muito ao discurso de hoje do governo federal. Você acha que isso é uma consequência natural? Você acha que isso é algo estrategicamente feito para que haja uma diminuição e perda de soberania de países como o Equador, por exemplo, que é um país que tem a possibilidade, a despeito das suas circunstâncias econômicas, de produção de manufaturado em pouca quantidade, etc, etc. Eu gostei da palavra bancocracia, da expressão bancocracia. E uma coisa que eu achei bem legal também, e que eu queria, e é mais uma pergunta que talvez pudesse ser um desdobramento da sua obra, eu achei bem interessante a perspectiva que você traz sobre a divisão entre executivo, legislativo e judiciário, com outros dois, entre aspas, poderes, qual seja o Conselho de Participação Cidadã e Controle Social e esse Conselho Nacional Eleitoral. Esses dois elementos, eles seriam aplicáveis ao Brasil numa perspectiva do direito comparado, principalmente para o caso das nossas eleições agora, que estão sendo extremamente questionadas sobre o processo eleitoral, sobre legitimidade democrática, e essa nova, entre aspas, estrutura de poderes seria uma forma de reafirmar a legitimidade representativa desses povos que são reconhecidos nessa Constituição? Pergunta. E, por fim, um outro ponto que é falado na revista Piauí há algum tempo atrás, e eu acredito que todo mundo aqui lê a revista Piauí em algum momento, é quando ele fala sobre essa democratização dos meios de comunicação, que foi uma crítica que muitos dos analistas políticos fizeram ao governo do Lula, por essa existência de um monopólio
que quando o presidente tentou articular isso, equilibrando as forças, ele foi taxado de ditador, sendo que ele simplesmente queria diminuir essa detenção de monopólio por 3, 4 famílias, como acontece no Brasil hoje, até hoje. Isso também se aplicaria ao Equador, se manteria esse monopólio dos meios de comunicação, como uma forma também de você controlar as políticas econômicas e os discursos da elite, pipipipopopó. Acho que tem outras observações, mas como eu sei que tem outras pessoas que querem falar, acho que é isto. Bacana. Marcos? Bom, boa noite a todos. Eu não tinha ainda, não queria interromper a colega, estava falando com muito entusiasmo acerca da política, né? Então realmente entusiasmo bastante. Na verdade, minha pergunta é para complementar de Douglas, se na verdade o colega, quando fez essa pesquisa, se o presidente, se o candidato Correia à época, ele indicava alguma outra fonte de obtenção de recursos, né? Já que, só para comentar, já que se o país ele obtém recursos através da exploração do meio ambiente, no caso aí o petróleo, a mineração, se ele só utilizou recursos, se ele indicou uma outra forma, que é uma coisa que eu sempre tento visualizar quando alguém fala algum discurso. Se você defende alguma coisa, você tem que indicar um outro meio para você conseguir as políticas públicas, etc. Então, se ficou só no discurso e a população acabou comprando essa ideia. E uma outra, assim, também parabenizar pelo texto, é extremamente interessante, realmente, esse olhar pela América Latina. De fato, Douglas mencionou isso, eu não tinha ainda parado para pensar nisso, na verdade, como a gente olha muito pouco, né, para a América do Sul. A gente sempre... o meu estudo também realmente é muito olhar para o norte-americano e, querendo ou não, eles não têm nada a ver com a gente. Então, é extremamente interessante ver essa nova visão. E é exatamente isso que eu quero perguntar. Qual foi o seu motivo para você pensar no Equador especificamente? Porque, assim, quando eu li que o artigo era sobre... A tese era sobre o Equador, eu pensei, pô, tá aí um tema extremamente interessante, que é uma pessoa que pensa além da linha do Equador, porque eu penso no Equador, eu penso na linha e só. Você não pensa em me interessar. Então, assim, o que é que te levou? Eu estou tentando fazer um recorte, e o que é que te levou a pensar no Equador especificamente, para você fazer a pesquisa, quando você olhou assim para a América do Sul? Porque tem tantos outros países, né? A gente pensa assim, pô, qual foi a fagulha que te fez ter essa vontade de pesquisar e fazer sobre o Equador especificamente, se foi alguma coisa parecida com o Brasil, ou se foi, enfim, qual foi a sua luz aí? Mas de resto é só isso mesmo. Gustavo, tá contigo a bola aí. Então, cadê abacaxi para você descascar? O seu microfone está desligado. Ótimo, muito obrigado pelas perguntas, pelas reflexões, pelas ponderações, perguntas fundamentais, e começando pela última, meu interesse em relação ao Equador. Veja, eu participei, desde o meu período da graduação, de grupos de estudos como esse, grupos de estudos sobre a América Latina. Então, a minha formação é exatamente nos estudos latino-americanistas. Como que esses estudos acabaram forjando as minhas pesquisas, tanto na graduação, passando pelo mestrado, doutorado, pós-doutorado. Tudo isso faz parte desse percurso acadêmico onde eu queria discutir, dialogar com os nossos vizinhos, com essa região que é o nosso lugar no mundo, a nossa querida e amada América Latina. E veja, durante a minha formação, eu estava presenciando exatamente esse boom dos governos progressistas na América do Sul. Então, eu queria entender melhor o que levava esses governos a alavancar um outro modelo de integração, no sentido de rechaçar a ALCA, no sentido de rechaçar
as medidas de livre comércio, as tentativas de imposição dessa agenda por parte dos Estados Unidos. Eu queria entender melhor a articulação das classes populares e essa integração dos povos. Como pensar em uma outra integração, uma integração política, em uma integração que vá além de aspectos comerciais. E veja que esses governos, eles tiveram um papel fundamental no sentido de incitar esses debates. Apresentei para vocês toda essa agenda da política externa equatoriana, essa agenda de cooperação Sul-Sul. Isso me despertou uma série de questões que se traduziram, por exemplo, na elaboração do projeto de doutorado. Então, quando eu comecei a vislumbrar as discussões a respeito dos movimentos sociais no país, eu percebi o quanto que os movimentos sociais no Equador, eles são certamente heterogêneos, mas no Equador o movimento indígena ele ganhou, de certa forma, uma magnitude que ele acabou se institucionalizando em partidos políticos. A CONAI, que eu apresentei para vocês, a Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, ela acabou se traduzindo em um dos principais partidos do sistema político equatoriano, que é o Pachacutic. Aliás, esse partido, por incrível que pareça, viu, pessoal, apoiou presidentes neoliberais no Equador. E aí tem uma agenda de pesquisa a ser descortinada, porque, diferentemente da Bolívia, o Douglas pontuou isso, que vocês vão discutir Bolívia num próximo encontro, diferentemente da Bolívia, onde o MAS, onde o partido jogou o movimento indígena para um campo de esquerda, no Equador, parte dos movimentos indígenas, eles adotaram, digamos, uma agenda, um programa pós-moderno, um programa identitário. Então, parte desses setores estão preocupados com a articulação política de cargos, de recursos na Assembleia Nacional. E veja que a proposta do Rafael Correia, em um primeiro momento, era dissolver o Congresso Nacional, estabelecer um processo constituinte e formar essa nova Assembleia Nacional. O divórcio dos movimentos indígenas com o governo de Rafael Correia é um divórcio altamente prematuro. Ele é datado já do período pós-Constituição, 2008, 2009, onde o Rafael Correia enfatizava a necessidade de se explorar esses recursos primários para a viabilização econômica da economia equatoriana, para o funcionamento da economia equatoriana. Então é até engraçado, você pega algumas entrevistas do Correia e muitos jornalistas faziam essa pergunta: como superar o subdesenvolvimento nessa condição de dupla dependência? O Correia alegava: ora, é preciso explorar ainda mais os recursos do petróleo nesse contexto onde os recursos estão valorizados. Ou seja, para sair desse ciclo de exploração, ele apostava em mais exploração. Por quê? Porque a proposta aqui era criar certos fundos para estabelecer essa transição. E essa transição, a gente não pode cair também em debates românticos. Essa transição de uma matriz produtiva, uma transição de uma matriz energética, leva anos, leva décadas. Ela não pode ser feita, por exemplo, em um único governo. Basta nós pensarmos, observarmos o modelo chinês, né? Desde o período da Revolução Chinesa de 1949. Não é simples você transformar toda a matriz produtiva de um país altamente dependente de uma hora para outra. Porque tem muita gente que vai dizer: ah, mas o problema da Venezuela, o problema do Equador é que não diversificou sua pauta de exportações. Sim, mas o desafio é exatamente esse, em como viabilizar isso a médio e longo prazo. E o Correia, como eu disse, ele tem todo um amparo, uma formação teórica, que é uma formação teórica cepalina. Se vocês pegarem
por exemplo, a análise dos planos econômicos, os planos econômicos eles falam de buen vivir, mas eles falam também da proteção do mercado interno. E para isso você precisa construir obras de infraestrutura para a dinamização do emprego. O professor Douglas Aidan chamou a atenção para essas pontes, para esses acenos, né, que nós podemos fazer em relação a se pensar Brasil e Equador. Belo Monte é isso. Né? Como que alguns interesses particulares foram feridos. E veja, são interesses que devem ser considerados, não estou negando isso, não. O interesse dos povos indígenas são interesses significativos, afinal, eles estavam aqui há muito mais tempo. Agora, como é que você viabiliza um debate sobre soberania energética? Que é um tema crucial. Lembrem-se, durante essa década correísta, você teve crescimento econômico. Você viu um aumento do consumo das famílias equatorianas. Agora, para amparar esse consumo, você precisa de energia. E aí a saída correísta, no sentido de apostar em projetos de infraestrutura financiados pelo capital chinês. Por essa aproximação da política externa correísta com Pequim, direcionando, então, essa influência aos países asiáticos. Agora, não dá para também romper relações com os Estados Unidos em função da economia dolarizada, que tem impactos profundos. A gente está falando de um país que não tem política monetária, não consegue fazer política monetária, de desvalorização da moeda, no sentido, então, de pressionar o alavancamento das exportações. Não. A gente está falando de um país pobre, subalterno no sistema internacional e dependente dos recursos primários. E esse impasse, essa contradição entre o buen vivir e medidas neodesenvolvimentistas foram a tônica do governo Rafael Correa desde o início. Como eu disse, após a Constituição, após a promulgação da Constituição de Monte Cristi de 2008, os movimentos indígenas já passaram para a oposição. É por isso que o Rafael Correa ele se coloca como uma esquerda progressista. O campo, do Rafael Correa é o progressismo latino-americano. E ele não é apoiado pelos movimentos indígenas. Por quê? Porque os movimentos indígenas consideram o governo correísta um governo pautado por uma política neoextrativista, de exploração dos recursos naturais, de espoliação dessas terras. Então, essas aproximações com o Brasil elas são inevitáveis. Por exemplo, o Brasil possui um impacto significativo na correlação de forças na América do Sul. O Brasil é um gigante aí no subcontinente. E observem que até os desdobramentos da Operação Lava Jato se fizeram presentes em solo equatoriano. Toda essa agenda de descorreização do país que está em curso, aliás, o Rafael Correa está morando na Bélgica, não pode retornar ao país, foi condenado. E veja como que essa agenda de combate à corrupção chegou também no Equador e no sentido de condenar um governo que tem esse alinhamento político-ideológico com o progressismo latino-americano, com vertentes progressistas da nossa região. E sempre lembrando, a política externa correísta, já dialogando com a pergunta sobre o Brexit, como que o governo Rafael Correa se enquadra do ponto de vista da divisão internacional do trabalho. Não sei se vocês se recordam, mas o Assange ele ficou um bom tempo na embaixada equatoriana em Londres. E quem comprou essa briga foi o presidente Rafael Correa. A partir do momento em que você tem a ruptura do correísmo no Equador, a saída do correísmo, rapidamente o Assange é entregue às forças britânicas, às forças policiais na Inglaterra. Então percebam que, do ponto de vista da política externa, considero que o país avançou muito. Agora, fica esse impasse com os movimentos sociais, sobretudo com os movimentos indígenas,
E aqui a gente está falando de movimentos indígenas que adotaram posições vacilantes. Por exemplo, os indígenas abertamente apoiaram a implosão da Unasul. Tem documentos, se vocês pegarem os documentos do Pachacutic, da própria CONAI, da Confederação das Nacionalidades Indígenas do Equador, eles foram favoráveis ao desmantelamento da Unasul. Ou seja, esse cenário de desintegração econômica, de desintegração regional, de desintegração política, foi corroborado, foi endossado por certas forças políticas, que são forças populares, né? Forças indígenas naquele país. E aí também vale a pena entrar em todo um debate a respeito da sucessão, né? Da sucessão desses governos na América Latina. Como que, por exemplo, no caso equatoriano, o Rafael Correa ele indica o Lenín Moreno, e o Lenín Moreno rapidamente faz um cavalo de pau. O estelionato eleitoral do ponto de vista do programa político. E ele acabou dialogando com esses setores indígenas, no sentido de dizer o seguinte: ora, a gente coloca fim à exploração de petróleo em Assuni, mas voltamos a negociar com a FMI. Nós apoiamos as causas indígenas para a construção de uma universidade plurinacional e interétnica, só que essa universidade será construída exatamente na sede, na antiga sede da União Sul-Americana, na antiga sede da Unasul. Então, veja que todas essas perguntas que vocês fazem são perguntas que tocam nesses temas quentes da alvorada do século XXI. Como que a América Latina é palco dessas disputas geopolíticas que vocês muito bem sinalizaram. A respeito dessa conjuntura, tem muita gente que fala, né, do ponto de vista das relações internacionais, a respeito de uma nova Guerra Fria. Eu discordo dessa tese. É uma tese defendida, por exemplo, pelo professor Muniz Bandeira, onde ele fala de uma Guerra Fria 2.0. Veja, mas do ponto de vista histórico, se nós formos rigorosos com a história, a gente percebe que não há, digamos, a mesma conjuntura que estava posta, por exemplo, na segunda metade do século XX. Por exemplo, durante o contexto da Guerra Fria, nós tínhamos uma aproximação das ditaduras latino-americanas com os Estados Unidos. Os governos autoritários na América Latina são distintos atualmente. Mais do que isso, do ponto de vista das alianças, do ponto de vista da geopolítica, durante a Guerra Fria nós não tínhamos uma aproximação entre União Soviética e China. Atualmente nós podemos falar de uma aliança sino-russa. Tem a questão tecnológica, a questão da financiarização. Portanto, são outros elementos que nós devemos considerar, e eu acho que enquadrar esse debate em uma nova Guerra Fria, de certa forma, acaba empobrecendo a análise, né? Acaba desviando aquilo que está em jogo na atual conjuntura. Então, tem muita gente que está escrevendo sobre isso, né, sobre uma nova Guerra Fria, e eu sou um tanto cético em relação a esses debates no campo das relações internacionais. Em relação à pergunta da Érica sobre como que o Correia se projetou como um outsider no primeiro momento, o Correia ele não foi bem visto pelos movimentos populares em um primeiro momento, não. Até por ter essa formação, digamos, acadêmica, descolada das organizações populares. Então, ele era interpretado como um outsider, por quê? Porque ele tinha feito uma carreira no Banco Central do Equador. Conhecia a economia equatoriana e fazia críticas muito duras em relação à política da dolarização. E aí, chamando a atenção para essa questão que a Érica pontua da dolarização, eu não conheço no planeta um país que desdolarizou a sua economia. Muitos países dolarizaram. Agora, esse movimento de desdolarização da economia, conversei com inúmeros economistas, trata-se de um movimento altamente complexo do ponto de vista da poupança,
do ponto de vista das transações financeiras e, sobretudo, em um país que é caracterizado pela recepção desses recursos, desses petrodólares. Então, para o Equador, de acordo aí com a leitura do Rafael Correa, seria altamente oneroso, já que o estrago foi feito da dolarização, seria muito mais oneroso desdolarizar a economia. E aí a gente precisa olhar para a história se há países que construíram esse movimento. Eu não sei se eu passei aí, pulei alguém, mas indo em direção aí aquilo que vocês colocaram sobre a reforma dos meios de comunicação, anotei aqui a pergunta sobre a reforma, veja que o Correia ele comprou brigas sintomáticas com frações de classes dominantes no país. E aqui a gente está falando de um sistema midiático que, em grande medida, era tutelado por interesses rentistas. Como que o capital financeiro tinha os seus tentáculos no Equador, se manifestando na criação de grandes emissoras de televisão, se manifestando também em diversas rádios. Veja que isso, do ponto de vista do debate democrático, é muito ruim, porque você acaba criando um sistema comunicativo pautado por grandes oligopólios. E o Rafael Correa, diante das discussões constituintes, ele acenava para essa necessidade de romper com esse elo entre sistema econômico e sistema midiático. Como que o sistema econômico, de certa forma, tutelava a informação que era transmitida para todos os equatorianos. Por isso que o lema foi esse, que eu destaquei para vocês. Críticas são bem-vindas, mentiras não. Por quê? Porque é um governo que mexeu, em grande medida, em interesses que são interesses dominantes. E aí, quando o Marcos pergunta sobre alternativas, a alternativa que estava colocada para o governo Rafael Correa ou era exploração do petróleo, mais exploração, ou uma reforma tributária, algo que não foi feito. Agora, o custo político de uma reforma tributária poderia ser ainda mais sintomático na formação do seu governo. Por quê? Porque ele já não tinha boa parte desse apoio popular, essa base popular, que o apoiou, por exemplo, no movimento da Constituição, nos debates constituintes. Como disse, há uma ruptura, há um divórcio, logo a partir aí da consagração, da promulgação da Constituição de Monte Cristo. Então, o Rafael Correa ele não topa aí fazer esse aceno, fazer essa política de uma reforma tributária, em taxar os grandes grupos econômicos do país. Mas ele sabia também que isso o ajudaria a perder popularidade. Como disse, ele já não contava com a base de apoio dos setores indígenas, contava com o apoio de setores médios da população equatoriana, setor de serviços, por exemplo, que foi alavancado durante o período da Revolução Cidadã, mas o preço político de uma reforma tributária também foi levado em consideração. Então, a aposta foi uma aposta de exploração dos recursos. Explorar mais esses recursos para o fomento das políticas públicas. Pode perguntar, Lahiri. Você levantou a mão, Lahiri? Sim, professor Gustavo, ouvindo suas respostas assim, aí eu fiquei... Tinha outras que eu ia fazer antes, mas aí eu achei interessante porque quando o senhor fala a respeito do governo, do Equador e da própria mudança, na forma de gerir os meios de comunicação, me veio à cabeça a questão que o senhor falou sobre o conceito de populismo, que o senhor não é muito adepto, que não concorda muito com os conceitos que se apresentam aí sobre populismo. Eu queria saber do senhor se esse conceito o senhor acha que é
já defasado, ou se não se aplica, como seria, e trazendo essa temática do populismo, porque a ideia que tem na eleição de Correa e de alguns outros é que, tanto aqui, e aí eu posso fazer um paralelo aqui com o Brasil e lá com o Equador, quando aconteceu aqui no Brasil, que foi eleito um upside como um Bolsonaro, que ele conseguiu agregar na eleição dele partes da sociedade brasileira que estavam ressentidas e que não se viam representadas pelo governo e que acabaram abraçando aquele indivíduo como como é que se diz, como se fosse o porta-voz de seus desejos. E aí, numa sociedade polarizada, como às vezes a gente está vendo cada vez mais se tornar, ou você tem que optar em ficar para o lado de um ou de outro. E muitas vezes, é isso que quando o senhor falou a respeito dos indígenas, talvez o outro lado não representasse tanto as causas indígenas, e aí eles foram para a oposição como uma dicotomia nesse pensamento dicotômico entre o outro não me representa, eu vou para o outro. Então, nesse tipo de estratégia que a gente vê muito sendo utilizada quando a gente vai estudar a parte de fake news com as câmeras de eco, e onde você cria uma divisão para que um não dialogue com o outro, e com isso você não tem uma passagem de um lado para o outro. Você tem apenas uma cisão entre os grupos. E aí, normalmente, eles utilizam palavras que são palavras que mexem com o emocional, tipo soberania, aí corrupção. A eleição no Brasil, o tema principal foi combate à corrupção. Então, são aquelas palavras que mobilizam uma grande quantidade de pessoas. Aí você vai um inimigo útil, é você criar um inimigo, você pegar aquele inimigo que é comum para uma parcela da população e você atacar ele, porque sabe com isso você aglutina uma parcela da população. Então, será que está tão defasado esse conceito de populismo na atualidade? Porque eu vejo muito essa falácia, o uso desses artifícios, da retórica, como o senhor Douglas falou no início, a questão da divisão social, de você criar inimigos para que você se aproveite disso de forma eleitoreira. Então, eu queria saber do senhor isso, e até que ponto essa política de controle dos meios de comunicação, eu não estou questionando aqui a necessidade, mas estou dizendo assim, a forma como é feita. Será que ela gera uma democracia ou ela gera um controle de grupos? Porque, como aconteceu aqui no Brasil, a pulverização dos meios de comunicação também acabou resultando numa propagação maior de fake news e uma eleição que foi ganha por blogueiros, cada um, porque como não há um diálogo, cada um acredita na sua verdade. E aí não se dialoga, cada um. Você pensa desse jeito, é sua opinião. E aí eu fico com a minha. Você não tem um controle da comunicação efetivamente. Você tem apenas a pulverização dela. Aí eu queria essas duas perguntas para o senhor. Gustavo, está com você. Para a gente encerrar. Ótimo, vamos lá. Eu esqueci de responder sobre as funções de Estado nessa nova Constituição. Os mecanismos aprovados na Constituição de Monte Cristo, para além dos 3 poderes tradicionais. Veja, de acordo com esses debates, essas teses dos estudos pós-coloniais e decoloniais, as epistemologias do Sul, no sentido, então, de consagrar essa Constituição, no sentido de levar adiante, de promulgar essa Constituição, ficou expresso, ficou explícito nos debates constituintes que todo o poder deve emanar do povo. Então, a gente não pode falar, então, pelo menos foi esse o entendimento dos constituintes equatorianos,
Então, nós não podemos falar de um poder legislativo, porque o poder ele deve ser resultante das forças populares. Por isso que, do ponto de vista formal, se vocês observarem a Constituição equatoriana, não se fala em poder executivo, poder legislativo e poder judiciário. Fala-se em funções do Estado, ou seja, como que essas funções são distribuídas nesses setores, nesses atores que são atores políticos, né? E aí há também uma função de Estado que seria a função de controlar as eleições do Conselho Nacional Eleitoral e também uma comissão de participação dos movimentos populares, dos movimentos sociais. Então, do ponto de vista do texto constitucional, o que foi debatido e o que foi consensuado para essa Constituição é que os antigos poderes, né, podemos dizer, antigos e atuais, né, os poderes legislativos, né, os poderes do constitucionalismo ocidental, deveriam se materializar como funções de Estado e não a partir da teoria da separação dos poderes clássica, né? É por isso que essa Constituição ela inova em uma série de dispositivos, né? Para vocês que são da área do direito, essa Constituição é um prato cheio, né? Porque logo de imediato nós temos alusão não só ao regime do buen vivir, nós temos alusão ao Simão Bolívar, ao Eloy Alfaro, a todos esses agentes que foram fundamentais para a integração latino-americana. Então, vale a pena se debruçar nesse texto constitucional. Indo em direção à pergunta sobre o populismo, veja, eu acho um conceito muito complicado quando aparece nas pesquisas, porque o populismo está se tornando, até do ponto de vista dos debates políticos, uma espécie de cartada para dar respostas a um certo fenômeno. E mais do que isso, no sentido, então, de nivelar determinados polos políticos, no sentido de conciliar até determinados polos políticos, tratando esses polos como iguais. Então, muitas vezes, a construção do conceito de populismo opera do ponto de vista político neste sentido. Ou seja, a gente precisa estabelecer um governo que respeite as instituições, que respeite o Estado democrático de direito, que respeite as tradições democráticas. Mas veja que esse discurso ele é encampado por velhas frações de classes dominantes na América Latina. O Ernesto Laclau ele trabalha muito bem com isso, né? Como que no sentido de rechaçar qualquer medida pró-povo, esses governos são atribuídos como governos populistas. E aí faz também torna-se aí necessário, né, nesses debates da ciência política, distinguir aquele populismo de direita, aquele populismo de esquerda. Mas veja, cada vez mais, é uma percepção que eu tenho, é que o populismo é uma espécie de cartada flexível para responder a todo e qualquer problema. E eu acho que os problemas são mais complexos, né? Há interesses de classes envolvidos. Por isso que minha pesquisa se dá à luz do materialismo histórico. Como que atua, por exemplo, o capital financeiro? Como que atua o setor de serviços? Os movimentos populares? Essas articulações, essas correlações de forças, elas são fundamentais para o entendimento dos processos políticos, econômicos e sociais. Como é que se posiciona a política externa estadunidense? Há uma autonomia relativa por parte do Estado equatoriano na formulação da sua política externa? Então, em nenhum momento eu entrei nessa seara de populismo, porque eu sei que isso na USP é foco de problemas. Pego pesquisa ali, os professores falam, tá, mas o que você está entendendo aqui como populismo? Porque populismo pode ser tudo, pode ser o Bolsonaro, pode ser o Rafael Correia, pode ser o Evo Morales, pode ser a Cristina Kirchner, pode ser o Lula no Brasil. Então, esse refinamento de aspectos metodológicos, de conceitos, a meu juízo, ele se faz necessário para a caracterização de determinados fenômenos, né? E, por exemplo, o Correia, por parte de certas correntes de direita, foi um presidente populista.
foi um presidente populista porque fez essa nova Constituição, porque afrontou a Constituição de 1998. Né? Porque foi um candidato que, durante a primeira eleição, na eleição de 2006, ele sequer arregimentou forças no sentido de indicar possíveis nomes para o antigo Congresso Nacional. Não, ele foi sozinho, né? Uma campanha presidencial onde não tinha por detrás dele nenhum candidato, nada disso, né? Então ele foi taxado também de populista. Né? O Bolsonaro vem sendo taxado de populista. Então acho que é preciso a gente separar o joio do trigo, né? Preciso separar aí, na análise da ciência política, esses processos que são vitais, né, para a compreensão da correlação de forças na região. Muito bom, Gustavo. Obrigado pelas suas respostas, né, com muitas nuances, sempre muito bem pensadas e articuladas. Acho que o nível de detalhe que você traz mostra também a profundidade do seu estudo, né, do seu doutorado. É muito legal ver. E a gente aprende bastante ouvindo você. Tanto que já estamos aí com quase 2 horas de reunião. Todo mundo fez perguntas muito boas, inclusive, né? Eu queria agradecer a todo mundo que participou, né? Que esteve aqui hoje, que fez suas perguntas, leu o texto, né? Eu queria também, claro, além de parabenizar o professor Gustavo pelo lançamento do livro, desejar sucesso, esperar que em breve a gente possa, de repente, até fazer um lançamento presencial, né? Ou um outro bate-papo, enfim, uma outra oportunidade, mas dizer que realmente foi bastante produtivo o encontro. Eu me senti contemplado aqui pelas respostas e pelas perguntas que foram formuladas, as considerações, e pela exposição, que foi muito didática, né, Gustavo? Então, obrigado novamente assim, pelo seu tempo e sua disposição em vir conversar com a gente, e que as portas estão sempre abertas, né? É um interesse nosso aí em estreitar esse diálogo. E, enfim, você aqui sabe que, infelizmente, algumas pessoas não puderam participar, mas você está convidado para os demais encontros. Eu posso depois até passar a agenda aí para o nosso primeiro semestre do ano que vem. Tá bom? Legal, eu que agradeço, viu, Douglas? Da minha parte, é um prazer estar conversando com vocês. Obrigado pela atenção, pelo tempo disponibilizado, pela escuta de cada um de vocês. E estou à disposição. Naquilo que vocês precisarem na Universidade de São Paulo, as portas estão abertas. Vamos estreitar esses vínculos. E naquilo que eu puder ajudar, eu estou à disposição de vocês para a gente estar tratando de outras conversas, outros problemas de pesquisa. Acho que agora é a gente tentar mobilizar uma agenda para o encontro presencial. Estou ficando cansado aqui dessa telinha, estou ficando cansado das plataformas, mas foi muito bom compartilhar aqui, refletir com vocês na noite de hoje. Então, só tenho a agradecer. Muito obrigado pelo espaço, muito obrigado pela atenção e por todo o tempo dispensado a cada um de vocês. Maravilha. Vamos em frente. Então, um grande abraço, gente. Boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite. Tchau, tchau.